Theo são sempre fortes. Ele é manipulador, abusivo, um mentiroso de carteirinha. O personagem está envolvido em várias tretas, ameaças e chantagens. Na internet, tem gente que já descobriu qual é o problema dele. O que será que faz o Theo apresentar comportamentos tão repulsivos? Será que isso é coisa só de novela ou também acontece na vida real? Até que ponto as aparências podem enganar? Eu era um mentiroso compulsivo, eu nunca podia saber se ele estava falando a verdade. Comigo era uma pessoa, né? E do lado de fora de casa sempre era uma outra pessoa. E todo mundo que estava do lado de fora gostava muito dele. Esses abusadores que são muito refinados, eles não vão deixar marcas físicas nessa vítima. São marcas emocionais. Marcas que ficam do lado de dentro. E aí eu comecei a definhar. Essa mulher, ela vai aos poucos deteriorando a sua saúde mental. Quando a gente finalizou a relação, é que eu tive a certeza absoluta que ele era narcisista. Narcisista é alguém muito voltado para si, para a própria imagem. O problema é quando essa característica de personalidade se transforma em atitudes que causam prejuízos na vida de outras pessoas. O personagem Theo, vivido pelo ator Emílio Dantas, na novela Vai na Fé, de Rosane Svartman, vem sendo chamado de narcisista pelo público. Larga, seu canalha! Eu quero conversar com você. Entra no carro. Não, eu não vou entrar. Entra no carro. Dá socorro! Para de me dar. Larga! Sol! Larga ela, seu papai! Eu tô conversando com a minha amiga aqui, qual é o problema? Eu não sou sua amiga, eu não tenho nada pra falar com você. Larga! A palavra narcisista não foi usada na trama, mas a internet reconheceu os comportamentos do personagem. Você não vai encontrar mais ninguém nessa vida, mulher. O seu destino é ficar sozinha. Sozinha. Assisti muita coisa sobre narcisistas, sobre psicopatas, enfim, sobre todas as vertentes possíveis para a gente se colocar nesse personagem. E a questão do carisma, do bom humor, né, da boa aceitação social, sempre é muito presente, muito forte, muito marcante. Renata Correia, uma das roteiristas da novela, diz que as atitudes do Theo confundem as vítimas. Uma das características do Theo e de pessoas semelhantes a ele é que é manipulação, né? Então, dependendo do interesse que ele tem naquela pessoa, ele mostra uma face. Então, é muito difícil para quem cai na teia de um narcisista identificar e ligar os pontos e descobrir quem ele realmente é. O Theo é um cara que ele se apresenta de uma forma para Clara, ele se apresenta de outra forma para Lumiar, para Sol. Eu acho que a grande diferença do Theo é exatamente ele conseguir jogar um jogo diferente com cada pessoa. E é um abusador serial, né? E ele consegue fazer com que as pessoas se sintam, inclusive, confusas e culpadas. Pessoas com esse perfil podem sofrer do transtorno de personalidade narcisista. O transtorno da personalidade narcisista é um quadro psiquiátrico que é caracterizado, então, por um senso de grandiosidade, uma noção de intitulamento, como se ela tivesse direitos maiores do que as outras pessoas, necessidade de ser admirado, de receber atenção, ser invejado das pessoas. A baixa empatia é como se fosse quase uma linha de base nesse transtorno. Então, a pessoa pensa muito em si, desconsidera muito o outro. Nas estatísticas, o que a gente vê é uma prevalência de aproximadamente 5% na população desse diagnóstico. 5% da população mundial, é isso? Isso. Como é que uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista age num relacionamento amoroso? Tende a ser bastante demandante por causa das características de comportamento, de personalidade. Então, ela pode não considerar tanto as necessidades da outra pessoa. Ela vai se relacionar com pessoas que agreguem alguma coisa à imagem dela. Só que, apesar dela usar essa pessoa para ter esse status, não é uma relação de cuidado. A Júlia teve um relacionamento com um homem com essas características por 5 anos, que começou com o que hoje os especialistas chamam de love bombing, o bombardeio de amor. A gente se conheceu no segundo encontro, ele me pediu em casamento. Então a gente já começou com tudo muito intenso, né? Essa iniciativa de
tentar se mostrar muito romântico, muito presente, intensamente vivendo aquela relação e buscando preencher afetivamente a outra pessoa, né? Mas com uma intenção, na verdade, de domínio, de controle, para realmente satisfazer as suas necessidades. Só que dura pouco, né? E aí já entrou numa questão de uma desvalorização enorme, assim. As diferenças de comportamento dentro e fora de casa chamavam a atenção. Do lado de fora de casa sempre era uma outra pessoa. Ele tinha um tipo muito bonzinho, mas sempre gostou de estar num lugar de destaque. Sempre a opinião dele prevalecia nos ambientes sociais. E a manipulação vinha em tudo. Eu falava as coisas e depois ele falava que eu não tinha falado. Então eu ficava muito confusa nas discussões. Eu fui realmente adoecendo. Eu tive pânico, muitas crises de ansiedade. Eu não dormia. Quanto mais eu adoecia, maior o lugar que ele tomava na relação. Para manter a imagem que construiu no relacionamento e continuar sendo amado, o narcisista costuma apostar na confusão mental que ele provoca na outra pessoa. Não importa a quantidade de mentiras que ele vai precisar contar, quantas versões ele vai inventar. E chega um momento em que a vítima já não sabe mais o que é real ou não. E se ela desconfiar e questionar algo, a resposta é sempre a mesma. Você é louca? Você acha que eu faria uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Eu acho que você está pedindo para eu te deixar mesmo, né? E isso era uma coisa constante, as ameaças de abandono. Júlia procurou ajuda, foi ao psiquiatra e começou a fazer terapia. Tudo escondido. Eu comecei a enxergar todos os sintomas. Todos os sintomas. O ciclo narcisista, assim, na minha frente. Até que conseguiu sair da relação. Enquanto a gente estava na relação, era muito ruim, mas depois que a gente terminou, acho que conseguiu ser pior ainda. Né? O inferno, a manipulação, as mentiras, ameaças, tudo ficou muito maior. Tantas coisas apareceram, tantas coisas. Era uma rede de mulheres envolvidas ali que ele alimentava na infidelidade que eu nunca tinha imaginado, que eu podia imaginar o pior cenário, mas eu não imaginava que era tão ruim. Parte do tratamento foi o contato zero. Contato zero, que foi a única coisa que me libertou realmente, quando eu fechei qualquer canal de comunicação com ele. Para entender melhor o que aconteceu, a Júlia estudou psicologia e se especializou em tratar mulheres que vivem as mesmas dores que ela sofreu. Foi a psicologia que me salvou, foi o conhecimento que me salvou. E aí hoje vivo despertando mulheres, porque eu acho que a gente não precisa ficar nesse lugar mesmo. Quem também ajuda mulheres vítimas de abusos é o coletivo de psicólogas Não Era Amor. A ideia surgiu a partir da necessidade das próprias vítimas. Não tinha esse tema dentro das faculdades de psicologia. Como é que é o estado emocional da pessoa que chega vítima do abuso de um narcisista? Essa pessoa chega extremamente culpada, achando que o problema do relacionamento é ela. Porque esse abusador, ele o tempo todo vai dizer que ele fez o que fez com ela porque ela deu motivos para isso. Um relacionamento assim pode deixar sequelas, que variam de pessoa para pessoa. Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático complexo. No caso do personagem Theo, de Vai na Fé, os abusos evoluem também para a violência física. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, esse cara nunca vai levantar a voz, ele não vai dar um grito. O abuso, ele vai no tom de voz sutil. E quem vai gritar, às vezes reagindo, porque está muito confusa, está muito mal, vai ser a mulher. E esse grito que essa mulher dá é usado contra ela depois, porque ela é que é vista como descontrolada. É importante esclarecer que nem todo homem abusador é um narcisista. E, apesar de ser mais comum em homens, mulheres também podem apresentar o transtorno de personalidade narcisista. Em 2017, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre filhas de mães narcisistas. Ela vê sempre um lado negativo em tudo. Nunca me fez carinho, nunca me botou pra dormir. Muita gente fala assim, nossa, vocês só falam de mulheres enquanto vítimas. É porque 96% das vítimas relatadas e que a gente tem estatísticas são mulheres. Além de terapia especializada,
O grupo faz eventos gratuitos e oferece treinamento para profissionais. Não existe cura para o transtorno de personalidade narcisista e dificilmente quem tem procura tratamento. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por quê? Ela acaba não buscando ajuda. É como se ela pensasse, eu sou assim e os outros têm que lidar comigo assim, sabe? Eu acho muito importante que o transtorno seja mais difundido realmente. Porque não acho que é só a sociedade que tem uma dificuldade com identificar um narcisista. Eu acho que os profissionais também, até porque o narcisista, quando ele chega no consultório, ele manipula o psicólogo. Então, se você não tem realmente uma especialização naquilo ali, se você não entende daquele transtorno, é muito fácil que o psicólogo ainda fique validando os abusos daquele narcisista, de tão sedutor que ele é. Ele é um predador de emoções. Me perdoa. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E tá aí a Carol Raimundi informando de novo que isso tem nome, né? Isso sempre tem nome, tem que ficar atenta aos sinais, mulherada. Olha, além dessas situações de manipulação que a gente viu na reportagem, tem